Salve para você que não é gado! Hoje vamos esclarecer o verdadeiro sentido do fascismo, as diferenças entre os regimes fascistas e o Terceiro Reich, e também finalizar nossa série sobre as três teorias políticas da modernidade, segundo Alexander Dugin. Esse é o terceiro e último vídeo da série, e caso você não tenha assistido aos vídeos anteriores, eu vou deixar a playlist aqui no card e também na descrição. Nos vídeos anteriores, falamos sobre aquelas que Dugin chamou de primeira e segunda teorias políticas da modernidade, ou seja, o liberalismo e o marxismo. Nesse vídeo vamos falar sobre a terceira teoria política, que abrange os regimes nazifascistas da Europa do Entre-Guerras, e cujo sentido é justamente o mais deturpado no Ocidente, justamente por ela ser a primeira a ter sido derrotada. Os vencedores da guerra passaram a usar o conceito para se referir a qualquer forma de autoritarismo indiscriminadamente, deturpando miseravelmente o sentido original do fascismo. Mas afinal, o que é o fascismo e o que é a terceira teoria política da modernidade descrita por Dugin? Segundo o autor, enquanto a primeira teoria política se define por entender o indivíduo como sujeito histórico, e a segunda teoria política por entender que as classes sociais cumprem esse papel, a terceira teoria política, criada no século XX, se define por entender como sujeito histórico a nação, o Estado Nacional ou a raça. O fascismo se baseia em autores como o sindicalista Georges Sorel, o filósofo Friedrich Nietzsche, o poeta Gabriele D'Annunzio, e na obra do geógrafo alemão Friedrich Ratzel, que acreditava no Estado como organismo vivo e como entidade espiritual. Ideias que também aparecem na obra A Doutrina do Fascismo, de Benito Mussolini, o mesmo que criou o Partido Nacional Fascista na Itália após romper com o Partido Socialista, e que em 1922 chegou ao poder após comandar a famosa Marcha Fascista sobre Roma. Sobre o fascismo, muita bobagem é dita, não só por liberais e socialistas, mas também pelos próprios simpatizantes do nazifascismo. Em sua Doutrina do Fascismo, Mussolini define o fascismo como a defesa de um Estado neutro em relação a classes sociais. Então, se o antigo regime era um modelo dominado pela classe aristocrática, o liberalismo pela classe burguesa e o comunismo pelas classes populares, então o Estado fascista seria um Estado utópico que intermedia a relação entre as classes sociais sem ser dominado por nenhuma. Segundo Mussolini, esse modelo de Estado deveria não apenas ser obedecido, mas também adorado pelos governados. Se esse ideal é possível, ou se historicamente os fascistas conseguiram botar esse ideal em prática, essas são outras questões. Até porque o foco desse vídeo é a filosofia do fascismo e não a história do fascismo. Esse ideal fascista de Estado neutro se popularizou na Europa, principalmente após a crise de 1929. E inspirou outros movimentos de terceira via fora da Itália, como o integralismo, o varguismo e o peronismo, que foram expressões da terceira teoria política na América Latina. Outra expressão da terceira via famosa que chegou ao poder nesse período foi aquela que governou a Alemanha entre 1933 e 1945, e que muita gente entende vulgarmente como sendo um fascismo alemão, sendo que o que marca o nazismo é justamente o fato de entender a raça biológica como sujeito histórico, ao invés do Estado ou da nação, o que não faz nenhum sentido dentro do fascismo. Apesar dos sofismas da narrativa esquerdista, o NSDAP foi fundado em 1919 na Alemanha, mesmo ano de fundação do Partido Nacional Fascista na Itália, de modo que um não influenciou na criação do outro. Os principais ideólogos desse partido alemão foram seus fundadores, o economista Gottfried Feder, que defendia o nacionalismo econômico, e o filósofo Alfred Rosenberg, o verdadeiro criador da doutrina racialista do futuro Reich. Embora a gestão de seu Adolf tenha se inspirado muito na gestão de Mussolini na Itália, o fato é que a doutrina do partido dele defendia declaradamente um Estado aristocrático e não um Estado neutro do fascismo, sendo que essa aristocracia deveria ser criada através da seleção genética, de modo que era preciso que houvesse um governo fascista provisório que afastasse os socialistas e liberais do poder, preparando o terreno para essa aristocracia de sangue puro. Aliás, é por isso que Mussolini chamava o ditador austríaco de louco medieval, segundo o historiador Dennis Wepman. Além disso, uma das ideias mais fortes da doutrina do fascismo de Mussolini é a ideia de que as nações são criadas pelo Estado e não o contrário, o que vai totalmente na contramão das ideias defendidas pelo seu Adolfo. Em meados da década de 1930, os fascistas já governavam a Bélgica, a Áustria e a maior parte do leste europeu, além da Itália. E a maior ameaça a esses regimes fascistas não era o liberalismo ocidental e nem a União Soviética, mas sim o Reich alemão. Basta uma pesquisa rápida na internet sobre o governo Dollfuss na Áustria, ou sobre a história da Polônia fascista ou da Grécia fascista,
para perceber que a Alemanha agiu muito mais contra o fascismo do que a favor do fascismo. Principalmente na Áustria, onde os simpatizantes do Adolfo eram os principais inimigos da ditadura austro-fascista de Dollfuss. Aliás, o ditador chegou a ser assassinado em 1934 por simpatizantes do Reich alemão. E isso 4 anos antes de a Alemanha invadir a Áustria fascista. Então, ao contrário da narrativa aliada, que é contada pelas escolas, pelos antifas e pela mídia, a Segunda Guerra Mundial não foi uma guerra de fascistas contra democratas unidos aos socialistas. Na verdade, os fascistas já estavam divididos antes do início da guerra, em 1939. Alguns, como Mussolini, integraram o eixo com a Alemanha. Outros, como os poloneses, austríacos e gregos, que tiveram seus países invadidos pelo eixo, lutaram ao lado dos aliados. Haviam também os fascistas portugueses e espanhóis, que ficaram neutros na guerra. Isso porque, ao contrário do socialismo e do liberalismo, a terceira teoria política não via nenhum destino comum para a humanidade, de modo que cada nação deveria perseguir seu destino, o que acabou causando uma série de disputas entre os fascistas de diferentes países. De qualquer forma, a maioria desses governos caiu antes de 1946, daí Dugin dizer que a terceira teoria política teria morrido jovem, da mesma forma que a segunda teoria política teria morrido de velha. Mesmo assim, eu acrescento que, mesmo depois da guerra, a terceira teoria continua vigente em países como Portugal, Espanha e Argentina, e chegou ao poder em muitos países árabes e africanos durante a Guerra Fria, influenciados pelo regime nacionalista egípcio de Nasser e pelo panafricanismo negro de Marcus Garvey. Os regimes ultranacionalistas também se dividiram durante a Guerra Fria. Embora Portugal salazarista tenha entrado para a OTAN, e embora o que sobrou da SS na Alemanha Oriental tenha passado a integrar a Polícia Política Comunista, Stasi, a maioria dos regimes nacionalistas do Terceiro Mundo defendeu uma política de não alinhamento durante a Guerra Fria. No fim do século XX, a maioria dessas ditaduras entra em crise junto com os regimes socialistas e são substituídas por regimes liberais. Desde então, como eu disse nos vídeos anteriores, a primeira teoria política se tornou regra na maior parte do mundo, se tornando, nas palavras de Dugin, a primeira prática pós-política. Após 2008, o liberalismo entra em crise e cria um modelo de repressão para se manter no poder conhecido como cancelamento. Eu falo mais disso no vídeo sobre a teoria do terceiro totalitarismo de Dugin, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Além de criarem mecanismos de repressão para se manterem no poder no plano interno, os liberais também aumentaram as intervenções militares no plano externo, derrubando governos nacionalistas como o de Gaddafi, Yanukovych e Assad entre 2011 e 2024. Mesmo assim, após a pandemia, novos golpes de Estado criam novos governos ultranacionalistas na África ligados à Rússia, em países como Mali, Níger e Burkina Faso. E até o governo antimoderno do Talibã volta a governar o Afeganistão. Em sua obra A Quarta Teoria Política, publicada em 2012, após definir as 3 teorias políticas da modernidade, Dugin define as bases do que seria sua quarta teoria política, que inspira muitos jovens russos e estrangeiros a lutarem na Ucrânia pela Rússia de 2014 até os dias de hoje. Segundo a obra de Dugin, que foi a principal referência para essa série, a quarta teoria política entende o conceito de Dasein do filósofo alemão Martin Heidegger e também a cultura como sendo sujeitos e protagonistas do processo histórico, se baseando, entre outras coisas, na filosofia de Heidegger, na filosofia de Júlio Zévola, na filosofia perennialista e na antropologia de Lévi-Strauss. Mas isso já é um assunto para outro vídeo. Se você não assistiu aos vídeos anteriores sobre liberalismo e socialismo, eu vou deixar aqui na tela final uma playlist com todos os vídeos da série. E se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes, ative o sininho e fique ligado no isentão. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no